Bom, meu nome é Rosália, eu sou dentista, trabalho na saúde pública, sou casada, mãe de 2 filhos jovens e faço parte de um grupo de estudos da Fundação Logosófica de Goiânia. Esse ano, nós estamos estudando sobre a vida consciente e ficamos assim tão estimulados com o nosso estudo que sentimos vontade de compartilhar os resultados, as nossas experiências com outras pessoas. E foi assim que surgiu a ideia dessa atividade, que eu espero que possa ser muito útil para quem estiver nos assistindo. Se em tempos normais viver de forma consciente já é importante, imagina nos dias de hoje que a nossa rotina foi completamente alterada. De uma hora para outra, a nossa saúde, a nossa vida está ameaçada. Não podemos mais conviver com as pessoas que amamos. E o nosso trabalho também sofreu uma série de alterações, ou até foi interrompido. Dessa forma, eu pergunto, como viver bem em um momento como esse? Afinal de contas, o que significa viver bem a vida? O autor da Logosofia ensina que para experimentar a verdadeira alegria de viver, eu preciso compreender a finalidade da vida. E qual seria essa finalidade? O ser humano, independente de raça, cor, cultura, sexo ou religião, é um ser biopsíquico espiritual. E para se sentir completo, precisa atender a essas 3 naturezas: a física, psicológica e espiritual. Observando a minha realidade, eu passo grande parte do meu tempo no trabalho. Quando estou em casa, fico muito envolvida com tarefas domésticas, organizando coisas, descansando. Enfim, são atividades muito voltadas para essa parte física da subsistência. Em que momento eu recordo da minha natureza psicológica e espiritual? Eu sinto que a minha vida se amplia muito quando, durante todas essas atividades do dia, eu consigo recordar dessa natureza e cultivá-la. Mas isso requer atenção e conhecimento. E para adquirir conhecimento sobre essa realidade interna, como em outras disciplinas, eu preciso estudar, refletir, adquirir novos conceitos, experimentar esses conhecimentos na minha vida. E a Logosofia é uma escola que possui todos esses conhecimentos e possui também um método que me auxilia no conhecimento de mim mesma, dos meus pensamentos, sentimentos, emoções, me ajuda a conhecer meus valores, as deficiências que atuam em mim. Enfim, essa ciência me auxilia na convivência de com um ser, né, que às vezes fica um pouco esquecido, que sou eu mesma. E o conhecimento de si mesmo que a Logosofia propõe não é apenas saber que eu possuo essa ou aquela característica, mas é à medida que eu vou me conhecendo, eu posso também fazer mudanças em prol do meu aperfeiçoamento e da minha evolução enquanto ser humano. Eu não sei como tem sido com vocês, né? Mas nesse momento eu tenho experimentado diversos estados de ânimo. Tem dias que estou alegre, feliz, outros dias estou um pouco para baixo. Já observei medo e preocupação, outros dias estou confiante. Enfim, são tantas movimentações internas e eu fico me questionando como ter um domínio sobre esses estados internos para que eu tenha uma vida equilibrada. O que fazer para que essas movimentações que eu observo dentro de mim estejam de acordo com a vida elevada e feliz que eu quero ter? Nós estamos observando nesse período uma grande preocupação com a saúde mental. E eu pergunto, é possível cuidar da mente sem conhecê-la? Em todos os aspectos do cuidado, o primeiro passo é conhecer aquilo que eu estou cuidando, não é mesmo? Eu, por exemplo, adoro orquídeas, acho lindas as flores.
Mas eu cuidava das minhas como cuidava de outras plantas. Plantava na terra, molhava todos os dias e deixava num ambiente de pouca luminosidade. E o resultado, né? Claro, elas morriam todas. Descontente, fui buscar os conhecimentos, pesquisei, conversei com pessoas que cultivam essa planta e, conhecendo um pouco mais das características, hoje eu tenho a alegria de ter muitas flores no meu jardim. Então, uma chave para esse conhecimento de si mesmo, para esse cuidar da própria mente, ter uma vida mais consciente, é identificar corretamente as causas do que ocorre no meu interno. Quando eu consigo identificar corretamente essas causas e atuo sobre elas, os resultados são muito positivos. Eu vou trazer aqui algo que eu tenho vivido, que eu procurei fazer esse exercício. Recentemente observei que estava me sentindo um pouco angustiada. E buscando identificar as causas, percebi que era devido ao fato de não estar cuidando da minha avó da forma como eu considerava ideal. Como estou trabalhando fora nesse período, não tenho muito tempo. E o tempo que eu tenho, eu quero descansar. Embora esses motivos sejam justos e reais, eu não estava feliz comigo mesma. E isso estava gerando em mim um conflito interno. Demorei uns dias para tomar uma decisão e fazer um plano para estar mais presente. Decidi ligar para minha avó todos os dias, cultivando muita paciência para ouvir as suas histórias, que aos 82 anos já se repetem bastante. Também pedi a colaboração de alguns familiares para levar para ela uma comida pronta durante a semana. E fiz o propósito de visitá-la uma vez por semana para conversar, mesmo ficando do lado de fora da casa. Foi um pequeno esforço que me deixou muito feliz, pois eu percebi que estava cultivando a gratidão por esse ser que já me ofereceu e me oferece tanto, né? Então, eu observei que a angústia se acalmou, mas daí a alguns dias, lá estava ela novamente. Fiz novas observações. O que será dessa vez? Percebi que era devido aos noticiários que traziam o sofrimento de pessoas de diversos países, perdendo seres queridos, a questão do desemprego e da fome. Então, refleti que eu estava angustiada, pois estava comovida com o sofrimento do meu semelhante. E pensei que não existe nada de errado nisso. Errado seria se eu estivesse indiferente a tudo que está ocorrendo à minha volta. Mas pensei que a nível global eu não poderia mudar essa situação. Então comecei a pensar no que poderia fazer dentro da minha medida e da minha capacidade. Recordei de atitudes que já estava tendo, mas sentia que precisava fazer ainda mais. Comecei então a observar perto de mim. Havia seres que estavam passando por necessidades. Algumas instituições da minha cidade que estavam precisando de ajuda e eu fiz essas colaborações. Também me propus ligar para alguns amigos e familiares, pois pensei, não são só apenas as pessoas que estão perdendo seres queridos que estão sofrendo. Todos nós estamos vivendo situações difíceis, às vezes precisando de uma palavra amiga, de um afeto, de um carinho, né? Então, mais uma vez, eu fiquei feliz diante dessas atitudes que eu pude tomar e a angústia se acalmou. Nessas duas situações que eu trouxe, embora a sensação que eu estava tendo era a mesma, as causas eram totalmente diferentes. E identificar corretamente essas causas me ajudou nas reflexões e nas mudanças que eu decidi realizar. Então, esse aspecto é muito importante, né? Identificar corretamente essas causas. Então, é algo que eu gostaria, assim, de refletir, né? É que
esse isolamento social nos trouxe essa possibilidade de conviver mais conosco mesmo. E eu penso que pode ser uma experiência rica e instrutiva quando eu possuo os conhecimentos e sou capaz de interferir nessa realidade interna. Mas quando eu não possuo esses conhecimentos, assim como no exemplo que eu trouxe da orquídea, apesar de ter esses recursos, eu não consigo usá-los da forma correta. E esses conhecimentos sobre mim mesma, esse domínio da minha realidade interna, esse esforço de me superar, né? Embora eles possa parecer assim pequenos, simples, diante de tantos desafios que tantas pessoas têm vivido, né? Que vocês poderiam perguntar: poxa, Rosália, essa experiência que você trouxe foi interessante, mas tem tantas pessoas vivendo situações mais desafiadoras, realizando muito mais. Eu concordo. E essas pessoas servem para mim de exemplo, de inspiração. Porém, esse esforço que eu venho fazendo de conhecer esses recursos, de me superar, embora seja pequeno, simples, como eu estou realizando de uma forma consciente, eu posso repetir de acordo com a minha vontade. E assim, de uma forma constante, eu posso chegar a ter muitas realizações. Esse conhecimento de mim mesma é a base para a minha convivência com os demais. E nesse período, eu tenho visto muitas pessoas dizerem, né, que estão tendo a oportunidade de conviver mais com a família, seja com pais, esposos, namorados, irmãos, filhos. E essa convivência com os demais também apresenta muitos desafios, né? Mas a base para que eu possa conviver bem é esse conhecimento de mim mesma. Bem, eu gostaria aqui de finalizar a minha fala dizendo para todos que todos nós estamos tendo a oportunidade, um campo de ação, né? E que se estivermos atentos e tivermos esses conhecimentos disponíveis, nós podemos atuar fazendo bem, né? Cultivando os sentimentos e também a nossa parte espiritual. Muito obrigada a todos. Olá, boa tarde a todos, tudo bem? Meu nome é Samuel, eu sou estudante de logosofia desde a época em que eu era um estudante de medicina. E estudar essa ciência de uma forma complementar aos estudos acadêmicos foi algo que influenciou de uma forma muito profunda as minhas decisões e a minha conduta profissional. E além de atuar como um cardiologista, eu trabalho em uma unidade de terapia intensiva. E quando a pandemia foi tomando maiores proporções, a minha esposa estava no final da gestação do nosso segundo filho. E na medida em que essa nova realidade foi se apresentando, eu me vi cada vez mais próximo da linha de frente contra esse inimigo que tem causado tanto receio à humanidade. O nosso filho nasceu, apesar de algumas adversidades que tivemos que superar, porém, passados os primeiros dias da sua vida, o risco de contaminação que eu estava exposto era muito grande. E eu tive que tomar a decisão de proteger a minha família, afastando-os do meu convívio, mesmo sendo no momento em que o meu auxílio e a minha presença dentro do meu lar seria muito importante. E apesar das angústias que sentimos devido a esse afastamento temporário, a minha sensibilidade me apontava que eu não poderia deixar de cumprir com a minha obrigação profissional, abandonando o meu posto num momento tão delicado. E assim decidi enfrentar essa luta com consciência do meu papel e com responsabilidade, né, do meu papel de médico. E para isso eu precisei contar também com a compreensão e a valentia da minha esposa, que assumiria também a sua porção nessa batalha, porém de uma outra maneira. Eu procurei manter a lucidez e assumindo a possibilidade real de ser contaminado, observando dia após dia que outros colegas de trabalho se afastavam, precisando até mesmo de cuidados médicos. E até que teve um dia que eu notei o primeiro sintoma,
havia pegado o coronavírus. E ao invés de alimentar o pensamento de receio, eu refleti que havia tomado a decisão certa, não colocando em risco os meus filhos ainda tão pequenos e a minha esposa, que ainda estava se recuperando do parto. Eu estava ali sozinho e doente, mas sempre contando com o apoio dos amigos, dos vizinhos e da família, e procurei realizar um trabalho mental por amenizar o temor. Decidi que viveria aquela adversidade com confiança, procurando extrair dela os elementos que poderiam colaborar para a minha própria evolução. E afastado de minha família, com a casa vazia, sem movimentos, notei o quanto a minha vida poderia ter sido diferente se eu estivesse exposto à chamada doença do vazio, cultivando excessivamente os aspectos materiais da existência e sem dar o devido valor àquilo que realmente importa na vida. E seguindo essa reflexão, eu observei claramente o quanto o campo experimental oferecido pelo convívio entre os seres é importante para o cultivo da vida interna, independente do que vive cada um na sua realidade individual. No meu caso, as agitações de um lar composto por duas crianças pequenas e associado ao cultivo que devo realizar dos elementos que enaltecem o amor ao par humano, apresenta dificuldades, desafios e necessidades que, quando enfrentadas com sabedoria, me permitem estar atento às deficiências de minha própria psicologia, buscando o cultivo daquilo que ainda não possuo para me superar na docência dos meus filhos e na capacidade de manter forte esse sentimento tão nobre que é o amor. Conviver nem sempre é fácil, seja no lar ou seja no trabalho. Porém, ficar isolado sem ninguém por perto me fez valorizar ainda mais cada uma das oportunidades oferecidas por essa mesma convivência. É na relação de ser humano a ser humano que eu tenho percebido a necessidade de me aprimorar e buscar lidar não apenas com as alternativas da minha mente, mas aprender a me colocar na posição de cada um daqueles que estabelecem comigo algum tipo de vínculo. Enquanto eu ainda estava doente, apesar de momentos de desânimo e de mal-estar, busquei recobrar as minhas energias e recordar que eu tinha que me recuperar para estar mais uma vez ao lado dos meus filhos e da minha esposa. Meus amigos, minha família foram muito especiais, sempre muito preocupados e oferecendo todo tipo de ajuda. Isso me fez refletir mais uma vez sobre o real valor da vida. E se por acaso essa doença se agravasse e ocasionasse a minha própria morte? Qual teria sido o sentido da minha existência? E o que ficaria como herança para os meus filhos no que concerne às minhas atitudes e ao meu exemplo? Poderia dizer que verdadeiramente aproveitei a oportunidade de viver para dar um conteúdo superior à minha existência? Houve um dia em que eu fiquei muito emocionado, pois ficou claro para mim que o superficial, o passageiro e o material possui um significado quase nulo diante do grande valor que possui aquilo que é transcendente. O que mais teria valido a pena nessa vida teria sido o meu esforço por me superar. Foi o aprendizado que obtive ao fomentar a minha própria consciência. Foi saber que procurei combater o meu egoísmo e encontrei na realização consciente do bem a oportunidade de cultivar a minha própria felicidade. E para finalizar a minha parte, eu diria que nesse momento em que nos vemos afastados, vivendo essas alternativas de um isolamento social, que todos nós possamos nos colocar nessa posição de gratidão, bem como de confiança no próprio Criador. A gente precisa aproveitar a oportunidade para refletir sobre o verdadeiro conteúdo da vida, bem como da convivência. E que possamos jamais nos submeter ao temor, aos pensamentos pessimistas, mas sim dar um grande valor a tudo aquilo que Deus nos oferece de maneira tão generosa. E para isso, nada melhor do que contar com o auxílio do conhecimento que permite uma maior segurança no atuar e no pensar. E agora eu passo a palavra para a Fabiana. Boa noite, eu sou a Fabiana, esposa do Sérgio, mãe do Guilherme e da Júlia.
de 14 e 12 anos. Quantos desafios o tempo atual tem nos trazido, não é? São as chamadas adversidades. Sabe aquela situação difícil que você não tem domínio, mas tem que passar por ela? Tipo uma doença, a morte de um ente querido, uma mudança brusca na forma de viver? É assim que eu tenho visto a pandemia, como uma adversidade. O criador da logosofia, ele ensina que a adversidade é um dos grandes agentes morais usados pelo pensamento universal para corrigir desvios, sacudir as mentes humanas e obrigar o homem a andar direito. Como vencer uma adversidade, você deve estar se perguntando. De uma forma bem simples, utilizando nossos próprios recursos internos. E um deles é o poder da adaptabilidade. E esse tem sido o meu maior desafio nessa pandemia, ajudar meus filhos a se adaptarem às exigências do momento atual. Eles agora entraram em uma fase muito importante na vida, a adolescência. Considerada pela logosofia a fase mais delicada e sensível que atravessa o ser humano, pois não é fácil sair do mundo infantil, onde tudo é belo e possível, para o mundo dos homens, carregado de tantas responsabilidades. Esse olhar sensível para essa fase da vida tem tirado meus filhos de um maldoso estereótipo, os chamados aborrecentes. E olha que eu já entrei nesse estereótipo, não sei você. Desde que decidi ser mãe, eu sabia que gestaria em mim um ser humano e que uma de minhas grandes missões seria despertar e cultivar neles a inteligência para enfrentar todos os desafios da vida. E engajados nesse grande anelo superior de educar os filhos, meu marido e eu tratamos logo de fazer vários cursos sobre educação de filhos. E um dos cursos que nos chamou muita atenção e que nos ajudou muito, ele é oferecido pelo Colégio Logosófico, aqui em Goiânia, anualmente. Na infância, eu colhi muitos resultados desse nosso esforço. Crianças independentes, seguras, gratas ao convívio dos avós, tios e amigos. A mente deles parecia se adiantar. Questionavam tudo com inteligência e até cobravam de mim uma conduta elevada. Afinal, a palavra validada pelo exemplo, ela vale muito mais, não é? Agora, a adolescência ainda é uma fase muito nova para mim. Eu acabei de entrar nela. Estou aprendendo a lidar com ela. Então, eu continuo com os meus estudos e os meus esforços, para não perder tudo de bom que eles já conquistaram. Mas quando veio a pandemia, a notícia do isolamento, de todas as medidas que deveríamos ter tomadas para a nossa segurança, eu fiquei muito preocupada. Como é que eu vou contar isso a um adolescente? Como é que eu vou dizer que suas vidas iriam mudar? Como dizer que não iriam mais à escola, ver os amigos, ir ao shopping, que é novidade, né? Entrar na adolescência, ir ao shopping é tudo de bom. Ir ao parque, e que a vida agora é isolar-se. Como contar isso a um adolescente? Bom, com muita naturalidade, eu pude conversar com os filhos. Perguntei se sabiam que era uma pandemia, o que causava e, principalmente, como deveríamos nos portar. Eu disse também para eles, viveremos um ano diferente, um ano de novas adaptações, e que deveríamos nos preparar internamente para vivê-lo, sem perder o equilíbrio mental e a parte sensível. Então, munidos de muitas sementes de bem, plantadas desde a infância, iniciamos a nova organização da vida. Reforcei que na vida nada é eterno, tudo passa. A pandemia vai passar. Que podemos sempre confiar firme e decididamente em Deus. Organizamos a parte física. Cada um montou em seu quartinho a sua salinha de aula. Valorizamos os esforços dos professores
e de todos, assim como Samuel tem trabalhado pelo bem da humanidade neste momento. Como pais, procuramos manter o bom humor, a conversa franca e leve. A verdade tem sido nossa aliada. Se sabemos, contamos. Se não, dizemos que ainda não temos uma resposta. Compartilhamos nossas angústias também e nossas preocupações, na devida proporção que cabe à mente deles. Algo muito importante é que passamos a vigiar as suas redes sociais. Notamos que as fake news contaminavam os esforços e os bons propósitos. Elogiamos todos os seus esforços, todos. E estamos sempre prontos para o carinho e para conversar. Mas também notamos que algo começou a inquietá-los. Algo inquietava a mente desses jovens adolescentes. Lá na infância, não sei se vocês se recordam, essas inquietudes, elas vinham em forma de perguntas. Quem é Deus, mamãe? Por que a gente morre? Por que eu tenho que crescer? Essa foi o que eu mais ouvi da filha aqui em casa. Eu não quero crescer, mamãe. Por que eu tenho que crescer? São perguntas tão importantes que nos ajudam a ser mais sensíveis aos acontecimentos do mundo, a ver o ser humano com bondade e a continuar no cultivo da inteligência dos filhos. Afinal, em qualquer fase da vida, nós somos seres que têm condições de observar e refletir sobre todos os acontecimentos que estão à nossa volta. Agora, sobre a pandemia, as perguntas que inquietaram os meus adolescentes foram duas. Um perguntou: mamãe, a que corresponde a pandemia? O outro: você acha que Deus tem objetivos com ela? Para poder ajudá-los a pensar, eu voltei a pergunta para eles. Esse é um recurso logosófico da pedagogia. Um disse assim: eu observo, mamãe, que se algo assim acontece, é porque Deus quer ensinar algo. Se neste momento tudo está mais lento, é porque estamos desacelerando. E o outro disse: olha, mamãe, eu observo que os pais estão mais perto dos filhos. Um colega me contou que via o pai só no final de semana e que agora vê todos os dias e que isso tem deixado ele muito feliz. Aí eu completei o raciocínio deles, porque como mãe eu tenho que completar, não é? Eu completei dizendo que tudo na vida cumpre objetivos, que temos que estar atentos e observarmos e aprendermos. Quando conseguimos entender os motivos e nos propormos mudanças, cumprimos com um objetivo muito maior, que é o da evolução. O ser humano tem dois grandes objetivos na vida: evoluir e servir a humanidade. Pare e observe. Ou você aprende, ou você ensina. Não é assim? Bom, esses são alguns dos recursos que eu tenho aprendido com a logosofia e que tem me auxiliado muito a viver e a conviver com meus filhos adolescentes, educando-os para a vida e cuidando deles completo, da parte física, mental e espiritual. Agora eu vou passar a palavra para a Gabi, que tem uma história linda para contar para a gente. Boa noite, meu nome é Gabriele, sou estudante de logosofia há 12 anos, sou arquiteta e sou mãe de 2 menininhos, o Bernardo e o Arthur. Que momento ímpar nós temos vivido, né? E quantas reflexões e oportunidades ele tem trazido para a minha vida. Eu tenho aprendido que cada situação que a vida nos impõe é uma grande oportunidade de aperfeiçoamento e aprimoramento da natureza humana. O desafio que eu trouxe para mim, logo no início do isolamento social, foi o de superar o pensamento comum de queixa e fragilidade perante essa situação. E eu tenho observado que esse pensamento coletivo de sobrecarga quanto à convivência intensa e ausência das atividades escolares dos filhos tem gerado uma grande reação. E eu observei isso principalmente através dos grupos de WhatsApp da escola. A adaptação ao novo modelo de aulas por videochamada exigiu muito esforço, muita constância,
né, valores que, através do método de estudo dos ensinamentos logosóficos, eu tenho desenvolvido na minha vida. Observar em mim a movimentação causada por tantas mudanças me despertou para a importância de observar também em meus filhos o que a pandemia e as suas consequências têm feito em suas mentes ainda em formação. A verdade é que, assim como nós, eles também vivem suas lutas, mas eles precisam de auxílio para enfrentá-las. Como eu disse no início, tenho 2 meninos, eles têm 3 e 6 anos. E eu quero trazer aqui uma experiência vivida com o meu mais velho. Nos mudamos de volta para Goiânia no final do ano passado, em dezembro. Com essa mudança, veio a troca de escola. Ele retornou para o mesmo colégio que estudava quando ainda era menorzinho, mas não recordava dos amigos e nem da equipe da escola. Isso significou para ele uma nova adaptação. Ele foi recebido por todos com muito afeto. Mas logo nos primeiros dias, eu observei a atuação intensa da timidez. Em conjunto com as professoras, começamos a lidar com essa característica diariamente de forma a auxiliá-lo nessa superação, que de fato era muito necessária, porque ele causava angústia, choro e impedia que ele fosse para a escola com alegria. Com menos de 10 dias de aula, quando ele já estava avançado na adaptação do novo ambiente, houve um incidente que ocasionou uma fratura severa no braço direito, no braço que ele escreve. Ele passou por uma cirurgia por vários dias em casa, até que chegou o dia de retornar à aula. Além de enfrentar a timidez, agora teríamos que nos adaptar ao uso da mão esquerda, aos recreios sem correr, às aulas de educação física só na observação e a todos os pensamentos que vieram com essa situação. Foram intensos 35 dias para ele e para nós em casa, conversando, mostrando o quanto ele era capaz, o quanto os colegas eram seus colaboradores nesse momento, o quanto a professora era afetuosa e, principalmente, que nós deveríamos ser pacientes, porque tudo isso ia passar. Era só um momento de recuperação. E assim levamos esses 35 dias, e ao final deles, ele já estava com muita vontade de retirar a imobilização, de poder ir para a escola livre daquela limitação. E aí nós precisamos passar por uma nova cirurgia para retirada dos pinos, mas isso nem o abalou, porque ele estava com tanta vontade de retornar para a escola, de retornar para suas atividades, de se movimentar livremente, que essa vontade era muito maior. E quando ele finalmente estava recuperado e pronto para retomar as atividades, veio a pandemia e o isolamento social. E o que isso quis dizer para a gente? Uma nova adaptação. Quando começaram as aulas online, era muito choro, era muita vergonha de aparecer na tela. Ele tremia e dizia que não ia conseguir. Ele dizia que não era justo, porque logo agora que ele tinha superado e poderia ir para a escola, ele tinha que começar tudo de novo. Em todo momento, eu mantive a serenidade e compreendi que o meu papel era fazer a vez da sua consciência e mostrá-lo o quanto ele era valente e o quanto ele podia superar mais esse momento. Por alguns dias, eu observei muito as suas reações e seu comportamento, a fim de descobrir uma forma lúdica de colaborar nessa superação. Ele fazia sua parte no esforço. Ao final de cada dia, nos preparávamos, conversando e antecipando em pensamento como seria a manhã seguinte das aulas por vídeo. Recordei de uma parte fundamental do método do estudo logosófico, que é a anotação. Pensei o quanto ele gosta de histórias, de livros, e decidi que começaríamos a registrar essa experiência em forma de uma historinha. Então, juntos, nós criamos o personagem principal, que era ele, identificamos a sua luta interna, construímos dia a dia essa linda história de superação. Registramos a importância de recordar e reviver na mente os momentos felizes que cada pessoa e cada local nos proporciona. O quanto a escola é divertida, o quanto os amigos o esperam com alegria e o quanto a professora o recebe com afeto. Recordamos de várias atividades que despertaram o seu sentir,
Buscamos fotos antigas de quando ele tinha apenas 1 aninho e enfrentou com valentia os seus primeiros dias de escola. Revimos atividades feitas nesses primeiros anos e eu quis ouvir dele o que ele sentia ao trazer à mente todas essas recordações. E assim nós fomos escrevendo e transformando o nosso cenário, preenchendo de gratidão cada espacinho que estava sendo ocupado pela timidez. A cada dia vencido, comemorávamos com muita alegria sua participação na videochamada. Quando conseguia participar fazendo perguntas ou interagindo com a turma, ele me contava feliz a sua realização. E ao final de cada dia, avançávamos mais algumas linhas da nossa história. Chegou um dia em que ele me disse: "Mãe, eu venci e agora eu quero sentir isso todos os dias." E daí em diante, ele tem acordado sempre muito feliz e estimulado em participar das suas atividades online. Gonzales Pecotti, o criador da logosofia, ele nos ensina aqui: conseguir que as gerações futuras sejam mais felizes que a nossa será o prêmio mais grandioso a que se possa aspirar. Não haverá valor comparável ao cumprimento dessa grande missão, que consiste em preparar para a humanidade futura um mundo melhor. E assim, encerramos essa experiência, avançando no processo de superação da timidez e uma linda história escrita, que mais do que registrada em papel, vai ficar sempre registrada em nossa memória e em nossos corações. Obrigada. Agora eu vou voltar a palavra para o Samuel. É isso aí, Gabi. Antes da gente encerrar essa atividade, eu gostaria de recordá-los que a gente tem um espaço aqui, ó, que é Question and Answers, em que vocês podem fazer perguntas, bem como no chat, e fiquem à vontade caso queiram tirar alguma dúvida a respeito do tema ou da logosofia. E também podem aproveitar, né, o site interno e as próprias sedes logosóficas que existem aqui em Goiânia para poderem se informar um pouco melhor a respeito dessa ciência. E interessante, né? Por todo o planeta, os seres estão buscando inúmeras reflexões e questionando o que a humanidade precisa aprender diante de uma lição tão grave que tem ocasionado até mesmo a perda de tantas vidas. E, de maneira geral, a pandemia trouxe a compreensão de que é preciso viver de uma outra maneira e frear os ímpetos do instinto humano para recuperar o valor daquilo que se perdeu, mas que continua como uma real possibilidade dentro das nobres reservas da sensibilidade humana. Porém, como recobrar esses valores? Como extrair dessas reflexões uma real mudança, de maneira a oferecer um futuro mais promissor para a humanidade? E é justamente isso que a logosofia vem a oferecer, possibilitando um método para que cada um consiga por si mesmo encontrar esses elementos que darão à sua vida uma perspectiva muito mais ampla. Alguém tem alguma pergunta? Surgiu algum questionamento? Nós temos algumas perguntas aqui, né? Tem uma aqui que é bem básica, né? O que é a logosofia? A logosofia foi uma ciência criada por um pensador argentino, Gonzales Pecotti, em 1930, e desde então tem oferecido aos seus cultores a oportunidade de realizar um estudo sincero e amplo a respeito de sua própria natureza. E, através do método logosófico, aprendemos a cultivar virtudes, a identificar os próprios pensamentos e a combater as próprias deficiências. E isso vai fomentando no ser humano a maiores realizações e a ser mais consciente da própria vida. Então, em poucas palavras, eu diria que logosofia é isso. Aqui tem uma componente que falou a respeito, né, dessa história da Gabriela, que ela participou e ficou muito emocionada, né? E outros agradecimentos. Perguntou-se também a respeito dos livros, né? Se tem curso de logosofia. Existe o site interno, www.logosofia.org.br, e nesse site vocês podem encontrar o espaço para o download de livros logosóficos, são todos gratuitos,
E aqui em Goiânia nós temos duas sedes da fundação. Uma que é a filial Flamboyant e a outra que é a filial Aeroporto, e possuem reuniões semanalmente a quem tem interesse, né, de conhecer um pouco mais sobre a logosofia. As da sede Flamboyant ocorrem em qual dia mesmo? São nas terças, não é, Rosália? Ou Isso, nas quartas? É nas nas terças. terças. E atualmente essas reuniões têm sido virtuais, né? Isso, Mas tem os feito essa interessados adaptação, podem mas entrar em ainda... contato. Exatamente. Bem, aqui também há uma pergunta interessante, né? O que será que a gente deve aprender com a experiência do isolamento? Eu penso que cada um, dentro da sua manifestação, trouxe um pouquinho disso e demonstrou que cada ser tem coisas a descobrir a respeito disso, né? E para que a humanidade possa extrair lições do que a gente tem vivido, eu penso que cada um individualmente precisa fazer essa pergunta a si mesmo, né? E encontrar as respostas adequadas. Algo mais, pessoal? Podemos encerrar ou podemos responder ainda algumas perguntas? Vocês viram aí mais alguma pergunta Samuel, tem interessante? uma pergunta sobre os livros para crianças. Essa pergunta é bem interessante, né? Além dos livros de logosofia, né, escritos pelo Gonzales Pecotti, existe o portal do Logosófico. Quem pode me ajudar? É isso mesmo. No portal do Logosófico existem diversos livros infantis que foram escritos por estudantes mesmo de logosofia e que contêm elementos dessa pedagogia logosófica. Inclusive, eles são muito utilizados, né, até mesmo dentro dos próprios colégios logosóficos. Eles estão disponíveis também para todas as pessoas. E eu que tenho filhos pequenos, né, hora ou outra eu vejo a minha esposa utilizando de alguns recursos oriundos mesmo das imagens que são contidas nesses livros. Algo mais, pessoal? Viram aí mais alguma pergunta interessante? Samuel, tem mais uma pergunta aqui que é uma sugestão para a Gabriela, no sentido de que ela poderia pensar também em escrever essa historinha dela também para compartilhar com todos, né? A Rosângela. E aí É, tem outra pergunta, viu, Gabi? Então, tem esse estímulo para você escrever essa historinha obrigada. e transformá-la num livrinho infantil. Tem mais pergunta. Como vocês conseguem conciliar o tempo para os estudos de logosofia? Essa pergunta, sabe de onde que eu ouço muito? Dos colegas médicos, né? Porque geralmente são muito atarefados, plantão, consultório, e muitas vezes eles possuem interesse por estudar a logosofia, veem que é importante, veem que fazem bem a vida, mas aí vem essa questão, eu não tenho tempo. É interessante que quando a gente estuda a logosofia, a gente passa a compreender que existem dois tempos, né? O tempo físico e o tempo mental. A partir do momento em que eu sei aproveitar melhor o meu tempo mental e sintetizar a forma, né, como eu aproveito esse tempo, saber o que a minha mente deve se dedicar, entre tantos outros aspectos da organização do tempo mental, eu aprendo a conquistar esse tempo, né? Penso que todos os estudantes de logosofia vivem esse desafio, exercem a sua profissão, exercem os seus estudos e mesmo assim se dedicam, né, uma parte do período, né, da sua semana a frequentarem a sede logosófica e não só para aprender, mas para se tornarem docentes também, né? E é interessante como à medida em que a gente vai realizando, a gente passa a encontrar o tempo. A gente vê que, na verdade, a falta de tempo era a falta de organização do tempo. Então, eu penso que a todos é possível, sim, encontrar o tempo para estudar logosofia. Alguma pergunta mais, Wagner, que você acha interessante da gente responder? Penso que uma última aqui, porque o tempo não permite responder todas, mas tem aqui uma que, como me inscrever para um curso de logosofia? Às vezes até para aprofundar um pouco mais sobre, né, o que foi Sim, manifestado. vai, né? Você deve estar mais inteirado do que eu a respeito de como que está agora na época da pandemia, de como se inscrever virtualmente, através do site mesmo que pode conseguir. Isso.
né? Eu vou deixar para aqui no final da palestra um slide onde tem o site e o e-mail para aqueles que quiserem e se interessarem pelos cursos de logosofia, que são gratuitos, podem passar um e-mail que nós encaminhamos para o setor que faz esse preparo e encaminha para os cursos que serem realizados na Fundação. Hoje, atualmente, pelo fato da pandemia, nós temos realizado via videoconferência, Uhum. uma Muito vez por bem. semana. Tá bom, Wagner. Obrigado. Bem, Eu pessoal, vou... para a gente... Pois não, Wagner. Pode falar. Bem, apenas para finalizar mesmo, nós queremos agradecer mais uma vez a oportunidade. Eu penso que todo estudante de logosofia fica muito feliz de falar a respeito da própria vida e falar do bem que essa ciência tem, né, gerado em nossas próprias vidas. E eu penso que todos sentem, né, no próprio interno, a necessidade de conhecer um pouco mais a respeito da própria vida, poder refletir um pouco mais sobre tudo o que vive, sobre todas essas oportunidades, né, que a vida oferece. E a ciência logosófica é um meio, de fato, muito válido para que a gente possa aproveitar a própria existência de uma maneira muito mais ampla. E eu penso que é comum a todos os estudantes de logosofia serem muito felizes, né, diante de todas essas descobertas que esse estudo permite na própria vida. Algum dos palestrantes quer trazer algo mais para a gente finalizar? Só isso mesmo. Então, pessoal, obrigado mais uma vez. Boa noite a todos e muito grato pela oportunidade, tá bom? Boa noite e até breve. Obrigada. Boa noite. Até mais. Até. Muito obrigada.